E se você perdesse tudo? Em 24 horas? Filhos mortos, fortuna destruída, corpo coberto de feridas, esposa te abandona, amigos te acusam, e Deus? Em silêncio. Isso não é ficção. É a história mais brutal já registrada. E o que aconteceu no final vai mudar como você vê o sofrimento para sempre. Nos próximos minutos você vai atravessar o vale mais sombrio da Bíblia. Se você está passando por uma tempestade agora, fique até o fim, porque a resposta que Jó recebeu talvez seja a que você está buscando. Inscreva-se agora e ative o sininho. Esse canal existe para transformar dor em propósito. Vamos começar. Antes de conhecermos o Jó das cinzas, precisamos conhecer o Jó das bênçãos. Porque a queda só dói quando você estava no alto. Jó vivia em Uz, uma região próxima à Arábia. Ele não era apenas rico, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, incontáveis servos. Mas havia algo que ele valorizava ainda mais: seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E eles não eram apenas numerosos, eram unidos. Pare e pense. Quantas famílias ricas você conhece que são verdadeiramente unidas? Onde o dinheiro não destruiu os laços? Jó tinha isso. Seus filhos faziam banquetes rotativos nas casas uns dos outros. E após cada celebração, Jó levantava de madrugada e oferecia holocaustos, um para cada filho. Por quê? Porque Jó temia a Deus mais do que amava suas bênçãos. Mas essa piedade estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum ser humano deveria experimentar. O que aconteceu a seguir, a maioria das pessoas não sabe. Enquanto Jó vivia sua rotina em Uz, havia uma conversa acontecendo no céu. Os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles, Satanás. Deus pergunta: "De onde vens?" Satanás responde com desdém: "De rodear a terra e passear por ela." Então Deus faz uma pergunta que mudaria tudo. "Observaste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal." E aqui, o acusador ri. "Acaso teme Jó a Deus sem interesse? Não cercaste de proteção ele, sua casa e tudo o que possui? Tu o abençoaste em tudo. Mas estende a mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Percebe o que está acontecendo aqui? Satanás não está apenas acusando Jó. Ele está acusando você. Ele está dizendo que ninguém serve a Deus por amor, apenas por interesse. Que toda adoração é transação. E Deus permite o teste. Tudo o que ele tem está em teu poder. Apenas não estendas a mão contra ele. Se essa revelação está mexendo com você, deixe um like agora e comenta: "Eu sirvo a Deus por amor, não por recompensa." Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para quem mais precisa. Era um dia comum. Jó estava em casa quando um mensageiro chega ofegante, suando, olhos arregalados de terror. Os sabeus atacaram. Mataram todos os servos à espada. Levaram os bois e as jumentas. Eu sou o único que escapou para te contar. Jó ainda está processando, quando outro mensageiro irrompe. Fogo caiu do céu. Queimou todas as ovelhas e os pastores. Só eu sobrevivi para trazer a notícia. Antes que ele possa respirar. Um terceiro. Os caldeus formaram 3 bandos. Saquearam os camelos. Mataram os servos. Só eu escapei. E então, o mensageiro final. Ele nem consegue falar direito. Chora. Tropeça nas palavras. Teus filhos, tuas filhas, estavam na casa do irmão mais velho. Um vento forte, muito forte, veio do deserto. Atingiu os 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para te contar. Imagine isso acontecendo com você. Agora. Enquanto você assiste este vídeo, uma notificação no celular. Seu negócio faliu. Outra, sua casa pegou fogo. Outra, acidente com seus filhos. Tudo, em 1 hora. E o que Jó fez? Ele não xingou. Não gritou, "Por que eu?" Não amaldiçoou ninguém.
Jó rasgou as vestes, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e disse palavras que ecoam há milênios. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como? Como alguém consegue adorar quando o mundo desaba? A resposta está no que Jó disse: o Senhor deu. Ele nunca achou que merecia. Ele nunca achou que era dono. Tudo era presente. E quando Deus retira o presente, ele continua sendo Deus. Mas a história não termina aqui. Satanás volta ao tribunal celestial. E Deus novamente exalta Jó. Observaste meu servo? Ele mantém sua integridade, embora tu me incitasses contra ele para destruí-lo sem motivo. Percebe essa frase? Sem motivo. Deus mesmo admite. Não havia razão para o sofrimento de Jó. Ele não estava sendo punido. Mas Satanás não se convence. Pele por pele. Tudo o que o homem tem dará por sua vida. Estende a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus permite, com uma condição. Ele está em teu poder. Apenas poupa sua vida. No dia seguinte, Jó acorda com a pele queimando. Úlceras malignas. Da planta dos pés ao topo da cabeça. Feridas abertas, pus, vermes. A dor é insuportável. O fedor, repugnante. Jó sai de casa. Vai até o monturo, o lixão da cidade, onde as pessoas jogam cinzas, lixo, dejetos. E ali, sentado na imundície, ele pega um caco de cerâmica e começa a raspar as feridas. Você já teve uma afta na boca? Uma única afta dói tanto que você mal consegue comer. Agora imagine seu corpo inteiro coberto de feridas. E ninguém para te ajudar. E então, sua esposa aparece. A mulher que caminhou com ele na riqueza, que gerou seus filhos, que dividiu sua vida. Ela olha para ele com nojo e diz: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela não aguenta mais. Ela quer que acabe, que ele blasfeme para Deus o mate logo. Mas Jó, mesmo traído pela pessoa mais próxima, responde: falas como uma louca. Receberíamos de Deus o bem e o mal não receberíamos? E assim, Jó fica completamente só, sem bens, sem filhos, sem saúde, sem esposa. Mas pior que tudo isso, estava por vir. Porque 3 homens estavam a caminho, e eles traziam algo mais doloroso que as feridas: julgamento. Se você já foi julgado na dor, se alguém disse que você merecia o sofrimento, comenta agora: nem todo sofrimento é punição. Compartilhe esse vídeo com alguém que foi condenado quando precisava de abraço. Elifaz, Bildade e Zofar. 3 amigos de Jó. Homens respeitados, sábios, religiosos. Quando souberam da tragédia, combinaram de visitá-lo juntos. E quando o viram, não o reconheceram. O homem mais rico do Oriente agora era um fantasma humano. Magro, desfigurado, sentado nas cinzas. Por 7 dias e 7 noites, eles ficaram em silêncio. Apenas choraram com ele. E esse foi o melhor que fizeram. Porque quando abriram a boca, destruíram Jó mais do que Satanás. Elifaz foi o primeiro a falar. E usou a lógica mais venenosa que existe. Lembra-te, qual foi o inocente que pereceu? Eu tenho visto que os que lavram iniquidade e semeiam malícia, isso mesmo colhem. Tradução: você deve ter feito algo errado, Jó. Deus é justo. Logo você está colhendo o que plantou. Quantas vezes você ouviu isso? Você está doente porque tem pecado oculto. Você está pobre porque não tem fé. Você sofre porque Deus está te castigando. Essa é a teologia da prosperidade invertida. E ela mata mais que a doença. Bildade argumenta pela tradição. Pergunta às gerações passadas: acaso Deus perverte o direito? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder de sua transgressão. Ele está insinuando que os filhos de Jó mereceram morrer. Imagine a dor dessas palavras. Zofar, o arrogante, é o pior. Ele não insinua. Ele acusa diretamente. Saibas que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Se há iniquidade em tua mão,
lança-a para longe de ti. Tradução: você ainda está sendo tratado com misericórdia. Merecia coisa pior. E Jó, ferido, humilhado, julgado, grita: consoladores molestos sois todos vós. Se estivesseis no meu lugar, eu poderia falar como vós falais? Amontoaria palavras contra vós? Não. Antes vos confortaria e a consolação dos meus lábios aliviaria a vossa dor. Jó está denunciando a violência religiosa. Quando usamos a fé para julgar, não para consolar. Quantas pessoas abandonaram a igreja não por causa de Deus, mas por causa dos amigos de Jó? Se alguém já te consolou com julgamento, deixe um like. E se você quer aprender a consolar de verdade, inscreva-se neste canal. Vamos continuar. Após os discursos dos amigos, algo muda em Jó. Ele para de se defender deles e começa a questionar o próprio Deus. E aqui está uma das partes mais chocantes e menos pregadas da Bíblia. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Por que não morri ao sair do ventre? Por que não expirei ao nascer? Jó está tendo pensamentos suicidas. Ele quer morrer. Ele questiona o sentido de existir. Se você já pensou, seria melhor se eu não tivesse nascido. Você está em boa companhia. Jó pensou isso. E está na Bíblia. Isso não é falta de fé. É lamento honesto. Por que os ímpios vivem, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Suas casas têm paz, sem temor. Passam os dias em prosperidade. E eu, que temia a Deus, estou nas cinzas? Jó está fazendo a pergunta que todos fazemos. Por que o mal prospera e o bem sofre? E Deus ainda não responde. Quem me dera ter alguém que me ouvisse? Eis aqui a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda. Jó quer um tribunal. Ele quer encarar Deus. Ele quer explicações. E essa audácia não é punida. É registrada nas Escrituras. Deus não se ofende com perguntas honestas. Ele se ofende com falsidade religiosa. Os amigos de Jó falaram corretamente sobre Deus. Mas Jó gritou, questionou, duvidou. E no final Deus disse: vocês não falaram de mim o que era reto como meu servo Jó. Porque Jó foi real. E Deus prefere a honestidade bruta à ortodoxia hipócrita. Se você já gritou com Deus nas madrugadas, comenta: eu também questionei. Deus não tem medo das suas perguntas. Fique até o fim para ver o que acontece quando Deus finalmente responde. Enquanto os três amigos de Jó debatem, há um quarto homem silencioso, apenas observando. Seu nome: Eliú. Ele é jovem. Então, por respeito aos mais velhos, ficou calado. Mas quando percebeu que ninguém tinha respostas, ele explodiu. Eu sou jovem, e vós idosos, por isso receei declarar-vos a minha opinião. Mas há espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso os faz entendidos. Eliú não é arrogante, mas também não aceita que a idade valide erro, e ele faz algo diferente dos outros três. Ele não acusa Jó de pecado oculto. Em vez disso, ele diz: Jó, você tem razão em dizer que é inocente, mas você erra ao se justificar mais do que a Deus. Eliú apresenta uma ideia revolucionária. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta. Ele explica: Deus fala por sonhos, por visões, por dor, por sofrimento, para desviar o homem da sua obra errada, livrar sua alma da sepultura e sua vida de passar pela espada. Ou seja, o sofrimento não é sempre punição, às vezes é comunicação. Quantas vezes Deus tentou falar com você, mas você só ouviu quando algo doeu? Quantas vezes a dor foi o alto-falante que você não podia ignorar? Eliú está dizendo: Jó, talvez Deus esteja usando isso para te mostrar algo que você não veria de outro jeito. E então, ele aponta para o céu e diz: Eis que Deus é grande. Olha, ele vem. E de repente, tudo fica silencioso. O vento começa a soprar, as nuvens se acumulam, e de dentro do redemoinho, Deus fala. E o que ele disse não era o que ninguém esperava. Jó queria respostas, queria entender o porquê, queria justiça, e Deus aparece.
Mas ele não vem explicar. Ele vem revelar. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. E então, Deus faz 77 perguntas seguidas. Perguntas que destroem qualquer ilusão de controle humano. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Quem pôs sua pedra angular? Acaso fizeste raiar a aurora alguma vez? Já entraste nos mananciais do mar? Ou passeaste pelas profundezas do abismo? Podes tu levantar a voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Cada pergunta é um lembrete. Você não controla nada. Depois Deus descreve duas criaturas, Behemote e Leviatã, monstros primordiais, indomáveis, poderosos. E Deus diz: você consegue controlar esses seres? Não. Mas eu controlo. O ponto não é humilhar Jó, é expandir sua visão. Jó estava tão focado na própria dor que esqueceu. Há um universo inteiro funcionando sob o comando de Deus. Se Deus sustenta galáxias, alimenta leões, guia estrelas, será que ele esqueceu de você? Deus não responde porque Jó sofreu. Ele responde algo maior. Eu sou Deus, e você pode confiar em mim mesmo sem entender. A resposta de Deus não foi informação, foi presença. E às vezes, presença é mais do que entendimento. Se Deus já te respondeu não com explicação, mas com presença, comenta: Ele esteve comigo no vale. E se esse vídeo está tocando seu coração, compartilhe com alguém que precisa saber que não está sozinho. Após ouvir Deus, Jó não debate, não se justifica, não exige mais nada. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrependeu de pecado. Ele se arrependeu de achar que entendia Deus. Ele tinha uma teologia. Agora ele tem um encontro. Antes Deus era conceito. Agora, Deus é experiência. Você pode conhecer tudo sobre Deus e nunca conhecer Deus. Pode ir à igreja, cantar louvores, saber a Bíblia de capa a capa e nunca ter visto Ele. Jó viu. E isso mudou tudo. Então Deus se volta para os três amigos e diz algo chocante. Vocês não falaram de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ofereçam holocaustos e peçam que Jó ore por vocês, porque só a oração dele aceitarei. Os acusadores agora dependem do acusado. E Jó, que tinha todo o direito de rejeitá-los, ora por eles. E quando Jó orou pelos amigos, Deus restaurou sua sorte. Deus não apenas devolveu o que Jó tinha, ele dobrou. 14.000 ovelhas, antes eram 7.000, 6.000 camelos, antes eram 3.000, 1.000 juntas de bois, antes eram 500, 1.000 jumentas, antes eram 500, e mais, 10 filhos novamente, 7 filhos e 3 filhas. Mas há algo ainda mais profundo. A Bíblia registra os nomes das 3 filhas, Jemima, Quesia e Queren-Hapuque, e diz que não havia mulheres tão formosas em toda a terra. Os nomes dos filhos não são registrados. Por quê? Porque naquela cultura, só os homens importavam. Mas Deus quebrou o padrão. Ele honrou as filhas. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Jó não morreu na amargura, não morreu revoltado. Ele morreu completo, porque o verdadeiro final feliz não foi o que ele ganhou de volta, foi quem ele se tornou. A história de Jó não é sobre um homem que sofreu, é sobre um homem que atravessou o sofrimento e encontrou Deus do outro lado. Talvez você esteja nas cinzas agora, talvez tudo tenha desmoronado, talvez até sua fé esteja sendo testada. Mas e se, como Jó, isso não for o fim? E se for o portal? Porque às vezes Deus permite o deserto para nos levar ao encontro. Ele não precisa explicar. Ele só precisa estar presente. E quando você o vê, nada mais é o mesmo. Se esse vídeo tocou sua alma, faça 3 coisas agora.
Compartilhe com alguém que está no vale. Essa mensagem pode salvar uma vida. Inscreva-se e ative o sininho. Esse canal existe para transformar dor em propósito. Comente. Eu vi Deus nas cinzas. Ou se você ainda está esperando a restauração. Eu confio, mesmo sem entender. E se você quer um vídeo sobre como orar quando Deus parece silencioso, comenta. Oração no deserto. Se tiver muitos pedidos, esse será o próximo vídeo. Lembre-se, glória não está em nunca cair. Está em se levantar transformado. Você não é o que perdeu. Você é o que descobriu dentro do que perdeu. E talvez, só talvez, Deus esteja usando sua dor para revelar sua face. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.